Boa noite a todos. Boa noite aos amigos de casa. Então chegou o momento de darmos início à palestra pública da noite de hoje. Hoje nós temos o capítulo 16. E o capítulo 16 nos fala que não dá para servir a dois senhores. Ao mundo espiritual e ao mundo material. Eu acho que eu falei certo, né? Deve ser isso. É isso, Cláudio? Não dá para servir a Deus e a Mamon. E quem vai nos trazer esse conhecimento é o Cláudio. Cláudio, então, tenha a bondade. A partir desse momento, você vai nos dirigir a palavra. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. A palestra do dia de hoje é o capítulo 16 do Evangelho sobre o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Por acaso eu posso seguir a Deus nas segundas, quartas e sextas, e nas terças, quintas e sábados, servir as trevas? Jesus nos diz, não se pode servir a Deus e a outro Senhor. Esse outro Senhor, ele pode ser o egoísmo, pode ser a cobiça, a inveja, pode ser as trevas, pode ser a busca desmedida por riquezas, por posses, ou quantos outros senhores não aparecem em nossos dia a dia? Jesus também nos disse que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vocês que são ricos estão perdidos. Em compensação, um andarilho, elevado por esse mundo, muitas vezes cometendo crimes e atrocidades, ele já ganhou o reino dos céus. Será que foi isso mesmo que o nosso mestre quis nos dizer? Primeiramente, eu gostaria que alguém me dissesse o que é ser rico. É um pouco difícil de escrever. Para alguns, ser rico é ter um prato de comida. Nessas alturas, todos vocês estão condenados. Para outros, ter uma casa. Para outros, é ter uma casa. Um abrigo, um carro, uma casa na praia, um iate, um jatinho. É um pouco difícil esse conceito. E agora, quem é que se salva? Com certeza, aqui não tem ninguém que conhece uma pessoa que tem posses e que faz caridade, que ajuda quem precisa. Se por acaso você for uma casa assistencial, eu vou dar um exemplo. O Hospital Horácio Guertner, ou, para quem não conhece, o Hospital do Câncer, em Curitiba. Acredito que todo mundo já ouviu falar nele. Na recepção tem um painel de agradecimento a várias pessoas que ajudaram e ajudam a casa. Entre elas, existem pessoas desconhecidas, talvez ricas, talvez não. Assim como nós também vemos nomes conhecidos através da mídia. Alguns chegam a doar equipamentos caríssimos. Outros a construir uma ala inteira, que vai beneficiar a milhares de pessoas. Se o nosso Deus é todo bondade e toda justiça, tem alguma coisa errada aí. Da mesma forma, Jesus nos diz que precisamos preservar-nos da avareza. Em momento algum ele nos disse, jogue fora aquilo que você tem.
vira um pedinte, vira um peso para a sociedade e para as entidades assistenciais. O que ele nos diz é que se você tem condições, você pode ajudar uma pessoa. Essa condição pode ser financeira, um prato de comida, um agasalho, pode ainda ser uma palavra amiga, um conselho, uma demonstração de carinho qualquer, que, vindo na hora certa, podem tirar o irmão da escuridão, podem salvar alguém de um suicídio, até mesmo de um homicídio. Ao percorrermos o nosso percurso nesse plano físico, nos deparamos com muitas provas. E entre essas provas estão as provas da miséria e a prova da riqueza. Sem a menor sombra de dúvidas, a pobreza é uma prova dura. Viver sem conforto, na escassez, sem saber hoje o que vai comer amanhã, onde vai dormir, muitas vezes em dias de chuva, de frio intenso, isso não é nada divertido. Agora vamos fazer uma breve análise do outro lado da moeda. Pense que você ganhou um grande prêmio, por exemplo, a Mega da Virada. Recentemente, ela mudou a vida de várias pessoas. Um dinheiro que vai servir provavelmente pelo resto da sua vida. Você não vai depender de trabalhar para viver. Vai viver uma mansão, passa a ter vários servos, a se vestir com as mais famosas grifes, carrões, viagens dos sonhos, os melhores restaurantes internacionais. Pensou em algo? Manda buscar. Quem nunca sonhou com isso? Será que com tudo isso à sua disposição, sobraria tempo para se lembrar daquele amigo que ficou para trás? Aquele que juntava o pouco dinheiro que tinha com você e repartia um lanche? Quão fácil é falhar na prova da riqueza? Segundo dizem, essa é uma das mais difíceis provas. A riqueza é o maior motivo do orgulho e do egoísmo. É tão fácil se esquecer de uma vida de dificuldades, de privações, quando você tem a riqueza nas mãos. Os convites que a vida faz para você, que desfruta a sua situação financeira avantajada, são tantos. A ideia do poder que o dinheiro traz, juntamente com a falsa sensação de realização, elas têm uma facilidade muito grande de corromper as pessoas. A questão não é, um rico não poderá entrar no reino dos céus, mas, com todas as preocupações que a riqueza lhe traz, normalmente não sobra o tempo para pensar no seu próximo. Aí é que está a perdição. Eu vou relatar uma passagem, ela é real. Em um bairro humilde de uma cidade qualquer, havia uma família. Família essa, sem grandes posses. O pai era doente, não podia trabalhar. Eles tinham uma filha, uma menina na flor da idade, 11 anos. Porém, na época, ela estava tratando um tumor na cabeça. Uma mulher foi informada da situação. Comprou uma rifa para ajudar. Algum tempo depois, lhe disseram que ela foi a ganhadora. Ela foi buscar o seu número. Seu companheiro foi junto. Conheceram a família, se comoveram com a situação. Se ofereceram para ajudar essa família de alguma forma. O pai da família agradeceu. Disse que eles não precisavam de nada. Pediu que apenas orassem pela recuperação da sua filha. Quantas pessoas nessa situação não iriam se aproveitar, não iriam levar vantagem? Afinal, haviam pessoas que queriam ajudar.
A Bíblia chama essas pessoas de pobres de espírito. Eu chamaria isso de riqueza moral. Infelizmente, nos dias de hoje, é mais fácil achar gente que quer levar vantagem, que quer se dar bem, quer ganhar tudo pronto, dar golpes, que não se importa o quanto isso vai custar ao seu irmão. O que importa são eles mesmos. Nesse momento, isso é relevante, mas só para concluir a história, alguns dias depois dessa visita, essa menina veio desencarnar. Agora, eu convido vocês a sonharem um pouco comigo. Vamos imaginar que nós vivemos em um mundo justo. Só por hoje, o Cláudio, ou qualquer um de vocês aqui, ele tem tantas posses quanto Antônio Hermílio de Moraes, quanto Bill Gates, quanto Elon Musk. No nosso mundo ideal, as riquezas são divididas igualmente. Nessa divisão, ninguém precisa passar fome. Eu imagino que esse dinheiro provavelmente daria para viver o resto da vida, talvez sem esbanjar, ou pelo menos uma boa parte dela. Não precisaria trabalhar nessa situação. Agora eu imagino que nesse momento eu estou curtindo a minha família, dando atenção que talvez eu não consegui dar para os meus filhos, porque eu precisava correr, precisava trabalhar, para que ninguém passasse necessidade. Como por hoje eu não preciso me preocupar com recursos, eu acho que eu vou aproveitar. Vou fazer um churrasquinho, uma cerveja bem gelada, com esse calor, quem não gosta. E vou ali naquele mercado grande, fazer as compras com o meu churrasco. Quando eu chego lá, eu encontro uma grande fila na porta. Todo mundo pensa igual a mim. Algo está errado. O açougueiro está nessa fila. Ele quer comprar a carne para o seu churrasco. O caminhoneiro, que deveria abastecer o mercado com cerveja, também está lá. Ali está o caixa do supermercado, o pessoal da limpeza. Afinal, ninguém mais precisa trabalhar. A obra de construção daquela ponte que está caindo, onde muitos passam correndo risco, parou. Ninguém mais necessita ficar fazendo força embaixo desse solão. Esqueçamos esse pequeno contratempo. Vamos supor que o açougueiro, o caminhoneiro, o construtor estivessem trabalhando. Em muito pouco tempo, a maioria das pessoas, como não trabalhavam mais, passaram apenas a gastar. Esse dinheiro iria acabar. Por outro lado, aqueles que permaneceram trabalhando, eles acumularam riqueza. Ou seja, voltou tudo ao normal. Infelizmente, mas no mundo de hoje, ainda se faz necessária a divisão das riquezas, a desigualdade. Bem que essa diferença poderia ser um pouco menos, mas ela precisa existir para que o mundo possa se desenvolver. Pelo menos até o momento em que todos trabalhem pelo bem comum. Não existe empecilho para a transmissão dos bens dos pais aos seus herdeiros. Porém, nada garante que eles vão usufruir desses bens. Não são poucos os casos em que os filhos recebem heranças. Muitas delas são generosas. Em pouco tempo, eles não têm mais nada. Algumas vezes, têm dívidas.
Algumas dessas dívidas são astronômicas. Talvez por falta de educação financeira. Outras vezes é o destino que se encarregou de desapropriar as riquezas recebidas. Não existe destino. Tudo está certo do jeito que está. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, nós vemos a parábola do mau rico. Ele colheu uma safra maravilhosa e estava contando com os benefícios que isso lhe traria. Ele começou a fazer planos para gozar da sua fortuna. Em seus planos não existia o próximo. Pensava nos benefícios e prazeres que a riqueza lhe proporcionaria. Que vida boa ele teria dali para frente. Festas, mordomias, conforto, todos os prazeres mundanos que o dinheiro pode comprar. Porém, não era esse o plano da divindade. Nessa mesma noite, ele foi chamado para outra dimensão. Toda a sua fortuna ficou ali, nos mostrando mais uma vez que ninguém está acima dos planos da fonte criadora. Por aí podemos ver que nada que está nesse mundo realmente nos pertence. A verdadeira riqueza é aquela que realmente é sua. Tudo aquilo que ninguém pode lhe tirar. Dinheiro e bens podem ser roubados. Pode-se gastar tudo. Ou, no caso do desencarne, não tem como levar consigo. Já o amor que abastece o seu coração, a bondade, as energias elevadas que provêm de seus pensamentos, de suas ações enobrecedoras, jamais te abandonam. Elas são as moedas que são depositadas em nossa conta corrente quando nós chegamos ao outro lado da vida. São elas que determinam qual é a faixa de frequência com a qual cada um vibra. Essa frequência vai determinar o seu futuro longe desse mundo material. Ela vai determinar quem vai te recepcionar quando você desencarnar. Pode ser aquela vozinha que você amava, um pai, uma mãe que há muito tempo você não vê. Pode ser até alguém que você não conheça, mas ao ver, vai sentir que é uma pessoa que tem muito amor por você. E essa mesma energia, ela vai definir para onde você vai. Pode ser que seja uma colônia, um local desenvolvido, lugar calmo, tranquilo, que traz sensações de paz. Habitado por espíritos elevados, onde não existem competições, apenas cooperação. Da mesma forma, quem vem te receber poderão ser os mesmos seres que te ajudaram a enganar o seu próximo, a dar golpes, levar vantagem, praticar maldades, e que percebem que agora chegou a sua hora de aceitar as contas, de pagar as ajudas que lhe prestaram durante essa fase terrena, e que agora vão te conduzir ao teu chefe pelos próximos anos, a quem você deve favores, e agora vai ter que pagar. Talvez agora você vai viver enterrado na lama, bebendo água suja, comendo restos e apanhando cada vez que deixa de cumprir as ordens de seus superiores. Tudo que realmente é seu é o amor, ou então o ódio que você carrega em seu coração. Esses sim, você leva consigo nessa viagem. Não são poucas as vezes que ficamos sabendo de espíritos que desencarnaram,
que não conseguem seguir o seu caminho? Quantos ficam presos, aprisionados à sua posse? Eles não querem deixar que outros assumam seus bens, a sua herança. Alguns deles possuem muito dinheiro, possuem objetos. Quem não ouviu falar de um lugar onde tem um tesouro escondido, que é mal assombrado? Talvez isso não seja uma história tão absurda assim. Agora imagina o peso do espírito ficar aprisionado por anos e anos, ele não poder seguir à frente, ele não poder evoluir, porque ele não pode deixar o tesouro dele. Para que esse tesouro? De que lhe serve isso? Muitos outros estão preocupados com a beleza, com a vaidade. Muitos deles nem sequer percebem que deixaram seu corpo físico. Ouve-se histórias de espíritos que chegam a sentir a mordida dos vermes, a dor do seu corpo físico se desmanchando dentro do caixão. Outros sabem que desencarnaram, mas ainda ficam assombrando aqueles que se aproximam dos seus tesouros. É de extrema importância que nós entendamos que os bens que dispomos servem para o nosso conforto, enquanto estamos nesse plano. No momento que deixamos esse mundo, essas posses não nos servem mais adiante, mas podem servir a outras pessoas que continuam a sua labuta nesse plano. Da mesma forma, com relação a pessoas que amamos, devemos sim amar muito. Mas não nos esqueçamos que o amor não é o mesmo que o apego, são duas coisas diferentes. Quem ama, cuida. Quer ver o outro feliz. E é consciente de que talvez a felicidade do outro não esteja em permanecerem juntos. Quem ama, liberta. Quem tem apego, prende. Esse aprisionamento pode vir de desencarnados que não querem ou que não conseguem seguir o seu caminho, porque não entendem que essa evolução é individual, ou de encarnados que não aceitam a separação daquela pessoa amada que se foi. Nesse caso, aprisionam. Eles não deixam que o espírito se liberte desse mundo, trazem dor e sofrimento. Imagine que você não esteja mais nesse mundo, porém, você ouve a tua mãe chorando por você todos os dias, te chamando a cada instante. Você vê e sente o seu sofrimento. Você deixaria ela sozinha nesse caso? Isso é o que acontece muitas vezes. Muitos espíritos não vão para outros planos porque não querem abandonar os entes que estão aqui. Por esse motivo, é muito importante. Deixe que quem passou por outro lado parta. Deixe que siga o seu caminho. Eu não estou dizendo que alguém precisa viver feliz, ficar feliz quando desencarna de um ente querido. Isso dói. A saudade bate, machuca, mas é importante a conscientização de que a separação é necessária. Assim como essa separação também não é eterna. É importante que sejamos conscientes que aquele que desencarnou já cumpriu o seu tempo nessa terra. Ele precisa seguir o seu caminho, que está longe de chegar ao fim. Como é comum imaginarmos. Cada um de nós tem um tempo, uma tarefa para cumprir nessa terra. Nenhuma é igual à outra. Alguns seres vêm para cumprir um tempo curto. Algumas vezes eles vêm terminar uma tarefa que eles não conseguiram concluir em outras. Por outro lado, se eles querem aqui muito tempo, eles podem acabar por comprometer a encarnação inteira.
Isso não é de fácil compreensão para nós, simples mortais, mas é importante. Não esqueçamos que os seres que se amam, eles se procuram, eles formam uma grande família espiritual. Mais cedo ou mais tarde, estarão todos novamente juntos. Mas, tudo a seu tempo, teríamos a eternidade para vivermos felizes junto aos que amamos. Muito obrigado a todos.